para mim é uma honra, uma satisfação, né, tê-las aqui. Hoje, circuito de filmes, dia de quarta-feira. Toda quarta-feira a gente está aqui trocando aprendizados. Eu sempre digo que eu sou o primeiro a aprender. Luz, seja bem-vinda. Dentro desse circuito, o filme de hoje é Menina de Ouro. Esse é um filme que me inspirou muito no sentido de persistência e determinação. Eu tive a oportunidade de assistir há um tempo atrás esse filme e eu revi agora para poder fazer essa live. E assim, é impressionante como as adversidades que um ser humano pode ter e a capacidade que ele tem de superar essas limitações. Eu vou estar discorrendo aqui hoje alguns aspectos, alguns aprendizados que eu acho relevante falar. Esse filme, ele é um pouco triste, mas ao mesmo tempo ele dá uma satisfação de um dever cumprido. Noélia, seja bem-vinda. Então, um dever cumprido em relação a um objetivo, a um sonho. Então, para a gente começar, né, o filme de hoje, né, o nome é Menina de Ouro. Ele está no seu elenco, tem o Morgan Freeman, tem o Chris Eastwood, se eu não me engano, aquele que fez Os Imperdoáveis. Ele já é mais antigo no cinema. E a Menina de Ouro, né, que é a personagem, só não me lembro qual o nome dela, mas também esse filme ganhou 4 Oscars, 4 indicações, e é um filme de 2004. E os personagens é o Frank, tem o Ed, que é o interpretado pelo Morgan, e tem a Meg. Então os 3 principais personagens desse filme é bem interessante. Eu vou estar falando, como eu falei, uma boa parte desse filme, o que me chama a atenção é que uma boa parte existe uma sombra, né? Assim, em alguns momentos do filme, seja na parte de boxe, né, nas aulas de boxe, eu vou estar contextualizando a vocês esse filme. O Frank, ele é um treinador de boxe, né? Ele foi lutador e depois ele se tornou treinador. O Ed, ele lutava e depois, por uma questão na visão dele, do olho, se eu não me engano, o olho esquerdo, e a partir disso ele deixou de lutar boxe. E desde então ele fica no mesmo ginásio de esporte do boxe, o Ed, né, tomando conta. Ele limpa o espaço, arruma, enquanto o Frank é o treinador, né? Ele gerencia esse ginásio de lutadores de boxe. E dentro desse contexto, o que é interessante a gente frisar aqui, que a Meg, o contexto da Meg, ela está por volta de 30, 31 anos. Ela é garçonete desde os 13 anos. O irmão está na cadeia, o pai já morreu, a irmã, ela tem filhos, né? E a mãe já tem uns 143 quilos. A Meg, ela tá abaixo, né, do nível econômico. Então, como eu falei, ela era garçonete desde os 13 anos. E no filme ela continua sendo, até um certo ponto, a garçonete. E ela vive
em um cubículo, né, sozinha. E a questão da alimentação dela, ela pega o resto dos clientes ali da lanchonete. Coraline, seja bem-vinda. Então, assim, ela vive realmente abaixo, sem a condição financeira. Só que ela tem um sonho muito grande. Ela tem uma determinação especial. Então, esse é o contexto da Meg dentro desse filme. O Frank, ele tem uma filha, só que a relação dessa filha com ele é ruim, é distante. E o jeito dele também é distante das outras pessoas. Ele fala mais com esse amigo que é o Ed, que arruma o ginásio, né, e deixa tudo em ordem lá. E inclusive ele mora no próprio ginásio, em um quarto lá nesse ginásio de boxe. Então, assim, esse é o contexto desse filme inicialmente. A Meg, ela tem um desejo, um sonho de se tornar uma lutadora de boxe. A gente sabe que o contexto do boxe é um contexto voltado para o masculino, para homens. Então, o primeiro desafio que a Meg já tem nesse sonho que ela quer ser é a questão de ser mulher e tá buscando algo em destaque num ambiente que é extremamente para homem. Um outro ponto que é desafiador para ela é a questão econômica, financeira. Ela não tem muito recursos. E o outro desafio para ela é a questão da idade. Ela tá com 31 anos, imagine, ela não sabe, vamos dizer assim, praticamente nada de boxe, ela tem muita vontade, isso é visto nos treinos iniciais, só que ela tem uma garra muito forte. E com o tempo observando, né, esse Ed, né, que é o amigo do Frank, que é o treinador, ele, tanto um como o outro, começam a observar um possível talento ali. E aí eu já começo com o primeiro aprendizado, que nós somos diamantes brutos. Nós somos... Júlio, seja bem-vindo. Então, a gente é um diamante bruto que a gente precisa lapidar. Então, se você tem um sonho, um objetivo, e a princípio, seja por você ou por outras pessoas, acharem que você não é para aquilo, que você não vai conseguir, que você não é capaz para aquilo, veja, olhe mais de perto, olhe com atenção para o que você está fazendo, porque possa ser que você precise só lapidar o diamante que você é, para você desenvolver tal habilidade ou seguir em frente. Então, a Meg, inicialmente, todo mundo vendo a Meg treinar, a princípio não acreditava muito nela. Pela persistência, por estar ali, porque qual era o grande desafio da Meg ali? Ela viu o Frank, né, que era um treinador de boxe, e ela queria que ele treinasse ela. Só que o Frank, a princípio, rejeitou a possibilidade porque ela era mulher. E dentro da experiência dele, o que ele já tinha visto muito? As pessoas se machucarem. E também essa questão de uma pessoa que ele estava treinando disputar o título. Porque essa decisão, né, ele como treinador, quando ele coloca um pupilo dele para disputar um campeonato, um título, isso é subir de nível e corre o risco dessa pessoa se machucar. Eu digo se machucar fisicamente e se machucar também, né, ele coloca isso como
também uma frustração emocional. Então ele poupava muito. E aí entra um outro aprendizado desse filme. Ele fala o seguinte: às vezes a melhor forma de acertar um soco é você recuar um pouco. Ou seja, ele em alguns momentos ele se preocupa, Ana, seja bem-vindo. Ele se preocupa nesse resguardo, né? Na hora de lutar, por exemplo, a questão da defesa do punho, por exemplo, em relação ao rosto, ele falava muito com a Meg. Isso, a proteção. E a questão também, no percurso daquele boxeador, o como ele se protege. Então, essa visão a gente pode trazer para a nossa vida. Como é que você tem se protegido de algumas situações que acontecem que é para atingir o seu emocional, ou então é desafiadora, e talvez você não se blinda e aquilo acaba atingindo você, atingindo o seu emocional. Então, nessa parte do filme, a gente pode fazer essa relação, o quanto a gente tem se protegido emocionalmente, né? Quando eu digo isso, se proteger, não quer dizer que você vai ter receio das coisas. A questão desse se proteger é você olhar para você. É esse momento de olhar para você que você precisa ter. Esse cuidado com você. Você vai avançar. E tanto é que a Meg, ela avançou. Ela não tinha medo. Ela encarava. Era determinada. Mas é preciso também você, Sandra, seja bem-vinda. É você fazer essas duas coisas, tá? Então, nesse filme, como eu falei, o grande desafio da Meg é a parte econômica, a idade dela e a questão de ser mulher, que ela está num ambiente exclusivo, né? Ou então de boa parte masculina. Micaele, seja bem-vinda. Então, outro aspecto desse filme, para a gente contextualizar ainda mais, o Frank, é o treinador, ele frequentava a igreja todo domingo, já tinha acho, mais ou menos uns 23 anos. Como eu falei, a relação dele com a filha era distante. Não fica claro o que exatamente aconteceu, mas fica uma sensação que ele se culpa de alguma coisa. Aí vem a questão, né? Ele se culpa, ele frequenta todo domingo a igreja, não com o intuito, assim, existe um intuito de redenção de alguma culpa que ele tem e o não perdão que ele não libera para ele mesmo, mas também a esperança dele é discutir, né, com Deus, porque toda vez que ele vai, ele discute com o padre, que na verdade o padre está representando Deus ali. Então, aí vem um outro aprendizado, né? Essa coisa de não perdão, o quanto, Luana, seja bem-vinda, o quanto esse não perdão pode acarretar, ele levar, né? A vida que ele leva hoje, afastada das pessoas, é de acordo com esse não perdão que ele tem em relação a ele, sobre alguma coisa, sobre a filha, que o filme não mostra exatamente, não deixa claro o que foi que aconteceu com a filha. E aí é interessante que a Meg, ela entra em cena, né, nessa questão, ela quer ser boxeadora, e o Frank, o treinador, ele aceita treinar com a série de condições que ele coloca para ela. E aí fica uma outra questão também nesse filme. O treinador Frank, ele aceita treinar a Meg para ajudar a Meg a alcançar o objetivo dela, ou ele aceita ajudar a Meg no intuito de uma possível redenção em relação à filha dele no caso, a filha dele. Porque no caso a Meg acaba sendo, a gente vai dentro do filme, a gente começa a perceber
que essa relação acaba representando de um pai e uma filha. Então, assim, eu estou falando dessa relação que é bem bonita nesse filme, do treinador Frank e também da Meg. Apesar desse filme mostrar o boxe, esse filme não é para mostrar o esporte boxe. É mais para mostrar essa parte, né, emocional, a condição humana, aonde ela pode estar em total desvantagem ou desfavorável, enfrentando vários desafios, mas, Cris, seja bem-vinda, mas a partir do momento que ela escolhe um objetivo, um sonho, e ela tem uma condição de alguém treinar ela de algum jeito, de dar todas as coordenadas, porque antes do treinador Frank, ela não tinha essas coordenadas. Ela, até no treino, a forma de ela fazer o treino dela, ela gastava muita energia e tinha pouco resultado. Então, aí eu já entro um outro aprendizado. O quanto é importante alguém que sabe o caminho para chegar no seu objetivo. Eu posso até fazer uma analogia de um coach, né, e um coach, né, um psicólogo e um possível paciente. Essa pessoa, né, o psicólogo ou o coach, ele representa essa pessoa que orienta de alguma forma, dá um direcionamento. Às vezes você quer gastar muita energia em um ponto, em uma situação, só que aquilo acaba não alcançando o seu objetivo. Então é importante. Então o Frank, que é o treinador de boxe, ele faz esse direcionamento com a Meg. E ela sobe de nível, ela começa a melhorar, ela começa a ganhar, né, luta após luta. Então ela começa realmente a estar mais próximo do que ela quer. O que eu acho bacana, tanto dessa relação, né, do Frank e a Meg em si, que aí entra a questão do contexto da família dela. Ela tem, né, eu falei da mãe que pesa não sei quantos quilos. A gente vê que a Meg é uma filha dedicada. Só que isso não há um retorno dessa família. A família, ela vê o lado negativo das coisas. Em síntese, essa família não está nem aí para Meg. Só que mesmo assim, a Meg, ela tem um coração aberto para ajudar essa família. Tem uma cena no filme onde um dos primeiros dinheiro que a Meg ganha, ela dá um presente para a mãe. Essa mãe vê tanto defeito, acha tanta coisa ruim, né? O Frank, o Frank estava nesse momento com a Meg, e aquilo foi tão assim, né? Ele olhando tudo aquilo, né? O quanto essa filha foi, ela de coração aberto, presentear essa família, essa mãe, ela queria vencer na vida, ela queria melhorar a condição dessa família. E no primeiro movimento que ela faz, essa família ou essa mãe vê tudo de negativo, fala para ela, né? E aquele presente que seria um momento de alegria acaba sendo um momento de decepção. E existe um outro momento no filme que é mais ainda, né, uma decepção. Mas essa parte eu não vou contar para que vocês possam assistir esse filme. Então, o que eu aprendo nesse filme? A importância da determinação, da persistência, da resistência. Aline, seja bem-vinda. Então é importante. A Meg teve isso, a resistência, né? A força de vontade, arriscar tudo por um sonho.
ser valente. Então, essas qualidades da Meg, nós precisamos trazer para a nossa vida. São muitos desafios, não são poucos, são muitos. E se a gente não tem essas características, né, a gente acaba amolecendo, se acomodando, ficando em uma zona de conforto, e muitos sonhos, muitos objetivos que a gente tem, a gente acaba engavetando ou esquecendo no meio do caminho, acabam ficando pelo meio do caminho. Então assim, e uma outra coisa que a Meg tinha, ela não aceitava que ninguém tivesse pena dela, que quisesse fazer caridade em relação a ela, e nem favores. Então ela tinha essa coisa, essa visão que as outras pessoas pudessem ter pena dela, e teve situações que poderia, né, remeter isso, mas e ela cortava logo isso. Então assim, e uma coisa que é muito peculiar ou semelhante a talvez lutadores que venceram, né, seria a questão da teimosia. Essa teimosia que a Meg tem, que até o Frank, né, o treinador, fala, tudo que eu falo, ela faz oposto. Então, é uma coisa que, esse elemento teimosia também, é uma coisa que está presente. A teimosia em si pode ser negativa, né, mas em alguns momentos pode ter uma função ali, até positiva, porque nesse momento outras pessoas podem falar coisas que te coloca para baixo, e aí você está surdo àquilo. Então, em uma parte disso pode ser bom. Uma outra coisa que a Meg fala, que ela fala o seguinte: eu já levei tanto na cara que parece um milagre eu não ser nocauteada. Então, no percurso das lutas que ela tinha, ela ganhava todas até então. E nesse percurso, então, esse tomar na cara que ela fala pode representar muitas coisas. Pode representar decepções que você experimenta em amizades, famílias. Então, esse tomar na cara, no caso dela, tornava ela mais forte, tornava ela, na verdade, criava estratégia para que ela seguisse em frente, não fosse o motivo da desistência dela. Então, existia a família, a mãe que colocava para baixo, né? A mãe só reclamava. Então assim, ela, apesar de tomar só na cara na vida, ela conseguia ver o lado do ser humano. Ela conseguia ter esse olhar para com o outro. Uma outra coisa que eu vou chamar a atenção nesse filme, que eu falei que existia o amigo, né, do Frank, que é o treinador, que era um boxeador também, mas por causa da visão dele, se eu não me engano, da visão direita, ele deixou de lutar boxe. Eu falei que ele tem essa questão, o olho, né, cego. Só que ele sempre estava no olhar de fora das situações. Ou seja, apesar desse olho cego, era uma das pessoas que enxergavam mais coisa, era uma pessoa que observava mais o que acontecia, as relações, talvez o que era o melhor para aquela situação. Foi ele que começou a incentivar ao Frank a treinar a Meg. Foi o Ed, esse observador. Então, o que a gente pode aprender desse lance desse filme? Que a gente precisa também observar, vai ter situações, esse olhar de fora, você olhando alguma situação, talvez você possa olhar melhor, ou então você que está dentro da situação possa
uma pessoa de sua confiança, você escutar também essa possível observação, possa ser uma coisa que você não esteja observando ali. E eu vou repetir um outro ponto aqui, que nós somos diamantes não lapidado. A gente é um diamante que precisa ser lapidado, então a gente tem um valor imenso. Então vai ter situações que você precisa, talvez, de uma pessoa que te oriente, mas vai ter situações que você precisa o quê? Usar determinação, você precisa persistir mais em uma dada situação para que essa lapidação ela aconteça. Então, por que eu estou falando isso? Para você não perder talvez uma excelente oportunidade na sua vida. Você precisa ir além do que os seus olhos estão vendo, você precisa acreditar além do que a sua situação atual. Você não é a sua situação atual, mas você pode ser aquilo que você quer chegar, o seu sonho. E esse filme ele mostra muito isso, tá? Então a Meg, apesar desses desafios, ela teve a chance dela, né? Ela não tinha medo, né, vamos dizer assim, o medo de perder. Ela estava ali para realmente, no intuito, ela no pensamento de ganhar e realmente fazer uma história ali. Ela acreditava nisso. Então assim, tinha momentos no momento de dificuldade na cabeça de Meg, até ela passava na mente dela que ela era um fardo, talvez na vida, talvez da família, o fardo talvez na vida ali do treinador. Então esse fardo é uma culpa. A gente vê que nesse filme tem a culpa, né, desse treinador em relação à filha, alguma coisa que aconteceu que não fica claro no filme, esse não perdão. Existe em relação a Meg também essa culpa desse fardo, mas é uma coisa, não é uma coisa que tenha o tempo todo no filme, não. É um momento ali do filme que tem essa questão da culpa. Um outro aprendizado, né, eu vou enfatizar aqui, que as pessoas elas vão falar em certa situação que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai muito longe. E aí o que eu aprendo com isso? Que você precisa ter a certeza do que está dentro de você, que em algum momento você vai conseguir. Você precisa ter essa certeza. O que eu aprendo com esse filme é que você precisa ter um objetivo claro na sua vida. Que você vai precisar em alguns momentos sacrificar o seu conforto. E aos poucos você vai atingir esse objetivo que você quer. E é preciso você ter um compromisso consigo muito grande, consigo mesma muito grande, para você alcançar um objetivo. E não deixando ninguém falar que você não é capaz. O filme ele mostra que existe um vencedor dentro da gente, né? Dentro de cada um de nós. E que a gente precisa fazer um trabalho. Karine, seja bem-vinda. Fazer um trabalho que precisa, né, para acontecer as coisas, fazer as coisas acontecerem. É preciso, existe trabalho em tudo que você quer conquistar na sua vida. Existe um processo que requer energia, tempo, né? Isso é trabalho. Um outro aspecto que a gente precisa, você precisa acreditar em você antes dos outros, né? E começar. Você precisa acreditar em você antes dos outros e você precisa começar. Você precisa dar o primeiro passo. O filme também mostra pra gente, né, como aprendizado, que devemos buscar o foco no dia a dia.
dia após dia. E eu vou enfatizar, nós somos diamantes que precisamos, né, que precisa ser lapidado. Nós somos diamantes que precisa ser lapidado. Diamante ele tem um valor muito grande, né? Quem já conhece um pouco da história do diamante, ele pode, aparentemente, o diamante, quando ele é bruto, ele pode parecer não muito bonito ou valoroso, mas à medida que ele é lapidado, a beleza começa a aparecer, os valores começam a aparecer, as qualidades desse diamante. E aí o valor dele é muito grande. E a gente é a mesma coisa. Nós, acontece a mesma coisa. Então assim, o Frank, né? Eu vou levantar novamente essa questão. O Frank está ajudando a Meg ou está usando a Meg como uma redenção em relação à filha dele, né? De essa relação não ser boa ou algo de ruim com essa questão dessa relação com a Meg, que representaria uma filha. Ele teria uma chance, né, de se ajudar a si mesmo. Então, a questão é, ele está ajudando a Meg ou ele está se ajudando nesse movimento? É uma questão. E uma outra lição que eu tiro desse filme, que a gente precisa se proteger, não no intuito de não vivenciar, mas blindar o que é preciso blindar para que algumas coisas no nosso dia a dia ele não nos afete ao ponto de nos paralisar. Então nesse filme ele traz esse cuidado, essa cautela no sentido de observar o que é que está acontecendo ao redor, mas vivenciar, com certeza é preciso vivenciar. E é interessante que há uma magia, né? Há uma magia em superar seus próprios limites e a sensação de arriscar tudo por um sonho que você vê. Um sonho quer dizer o quê? Muitas vezes o sonho ele está formatado aqui na sua cabeça. Às vezes só você enxerga. E aí você precisa lidar esse fato das outras pessoas não enxergarem como você enxerga. Então dentro desse filme me faz pensar nesse aspecto. Vai ter sonhos que você tem que só você enxerga, da forma que você enxerga, e as outras pessoas não enxergam, não acompanham. E por isso vai ter momentos que você não vai ser apoiado por isso. Porque você está enxergando. Você está sendo visionário. Você está tendo a visão daquilo. Então se atentar a esse aspecto é importante. Saber que as outras pessoas talvez elas não vão alcançar essa visão que você tem, esse sonho que você tem. E uma outra lição desse filme é o que de fato queremos na vida. A gente precisa pensar o que a gente quer de fato, independente da situação financeira, da questão do tempo e da idade. A gente precisa saber o que a gente quer, o que a gente realmente quer de verdade, independente de situação financeira, tempo e idade. E aí vem uma frase eu achei bem interessante do filme, que a gente precisa abraçar a mudança, né? Às vezes, abraçar a mudança é difícil. É mais fácil a gente se acomodar e aceitar qualquer coisa. É mais fácil aceitar qualquer conforto mínimo, né? Existe uma lei da física que se um corpo, se nenhuma força vier
em relação a esse corpo, existe uma tendência que esse corpo permaneça parado. Então é preciso que há uma força para que esse corpo se movimente. A gente, nós, somos a mesma coisa. Então eu gostei muito dessa frase. Abraçar a mudança é difícil. É mais fácil se acomodar e aceitar qualquer coisa e qualquer conforto mínimo. A nossa tendência é ficar em uma zona de conforto. Quanto mais você sai de uma zona de conforto, mais você cresce, mais você está em um ambiente desconhecido, mais você está se arriscando, mais você está crescendo, mais você está tendo mais conquistas e aprendizados. Eu acho que a base de tudo é você ter aprendizados. Quem não erra, não aprende. E quem não aprende, né, não cresce, não amadurece. Então é importantíssimo esses aprendizados. Para mim foi muito rico. É um filme que fala realmente de uma relação de um treinador e uma boxeadora, né, um ambiente que é exclusivamente para masculino, onde a Meg ela consegue ter uma ascensão no que ela tem como objetivo, ela consegue, e no final acaba tendo um final trágico, mas fica essa sensação de dever cumprido. Ela conseguiu, foi em pouco tempo, e todas as características dela, de determinação, persistência, resistência, arriscar, valeu, porque talvez se ela não fizesse esse movimento do boxe, talvez ela estaria, quando eu digo não estaria no mapa, no sentido, estaria esquecida. Ela seria mais um dentro da multidão de várias pessoas que enfrentam desafios, e no caso dela, ela superou todas as dificuldades que ela teve. Financeiridade, ser mulher nesse ambiente. Então assim, me inspirou muito esse filme. Eu recomendo, eu indico, né, a Menina de Ouro. Se você não assistiu ainda, assista, e posteriormente vocês possam colocar os aprendizados, pegar pelo menos 3 aprendizados desse filme e colocar cada um deles em prática. Cada aprendizado você coloca uma ação prática concreta para você começar a fazer e começar a mudar a sua vida, mudar hábitos, mudar a sua visão, a sua mentalidade sobre algumas coisas a nível emocional, psicológico. Então você está nas tuas mãos, colocar em prática esses aprendizados. Por que filme? Porque é algo lúdico, as pessoas gostam de assistir filme. Aí você pode se identificar com a história do personagem, ver o que ele fez em tal situação, como é que ele encarou, quais são as características que foram fundamentais para que ele vencesse tal desafio. Você pode trazer isso para você. Talvez você esteja passando pela mesma situação. Então tudo isso é o que? No intuito de ajudar o maior número de pessoas. Eu criei esse canal, né? Tem todas as quartas-feiras eu estou aqui trazendo, eu trago um filme e a gente discute, a gente troca esses aprendizados aqui, de extrema importância. E o meu objetivo, tanto aqui no Instagram como no YouTube, né? Se você não é inscrito também, o link está na bio aqui no Instagram, é o Whindeson Moraes Coach, né? Já é um canal monetizado, onde justamente para dar mais condição, né, de estar ajudando o maior número de pessoas. Tudo foi criado justamente para que essa informação chegue a mais gente. Além do circuito de filmes, tem dia de quinta-feira amanhã, eu separei para assuntos de psicologia, saúde emocional,
a parte de coach, né? Coach integral sistêmico, mapa de perfil, tudo voltado na questão de desenvolver a inteligência emocional. Dia de quinta-feira. Dia de segunda-feira, eu criei um encontro de empreendedores no intuito de ter criado, na verdade, eu criei a mentoria 360 graus, e esse encontro de empreendedores foi justamente uma ramificação dessa mentoria, onde seria o momento para estar compartilhando com vocês assuntos de digital, financeiro, empreendedorismo, o emocional focado nessa questão do empreender, negócios. Então, tudo isso é para realmente gerar valor para você que está assistindo. Compartilhe essa live, compartilhe, né, essa programação da semana. Eu estou aqui para o que vocês precisarem, né? Dúvidas posteriores, pode me chamar no direct. Eu tenho a maior, né, satisfação de estar ajudando, tirar dúvidas. E que essa live de hoje, né, para mim foi muito inspiradora. A gente está finalizando um ciclo, né, um ano, e começando, né, um outro em 2022. Então nada melhor que esse filme para mostrar o quanto a gente pode chegar nos nossos objetivos, nossos sonhos. É possível, mesmo que talvez algumas pessoas, ou aonde você more, né, onde você convive, na família que você está, talvez você não receba apoio. Mas o primeiro apoio, né, e o primeiro a acreditar é você, é o seu apoio. Você precisa se apoiar. E em alguns momentos até se automotivar. Tem gente que tem um perfil, né, que gosta que outras pessoas fiquem ali, né, vamos lá, vão acontecer, vamos, né, vamos vencer. E isso pode funcionar por um período, mas essa vontade, essa motivação interna, ela pode durar por muito mais tempo. E em algumas situações você vai precisar disso. Então assim, né, eu quero deixar como mensagem, né, de reflexão, e também desejar para vocês também um ano, né, de 2022 que seja abençoado, seja de luz, que não te falte determinação, persistência, resistência, que você tenha a clareza dos seus objetivos, dos seus sonhos. Não permita que ninguém tire de você essa visão, essa capacidade, esse acreditar de você, que você tem em você. Não permita que ninguém tire isso de você. Que você siga em frente, que você acredite. Tá? O futuro será melhor se você decidir ser melhor a cada dia. Tá? Então, gratidão a cada um de vocês que estão assistindo a live. Desejo a vocês realmente um novo ano cheio de coisas boas. Tá? E o que precisar de mim, eu estou aqui. Tá? Forte abraço, até amanhã.